Ô Palumbo, e aí eu quero falar com você também e avançar um pouco sobre o PL da anistia. Ontem nós comentávamos muito aqui, né, sobre a possibilidade desse PL ficar engavetado diante dos acontecimentos das últimas semanas. Seja o ataque ao Supremo Tribunal Federal, com as bombas lá que foram, né, explodidas pelo Francisco Vanderlei, seja pela operação da última terça-feira, agora vem o indiciamento de Jair Bolsonaro. E aí começou-se uma discussão sobre a possibilidade de tirar desse PL da anistia o nome de Jair Bolsonaro, ou seja, não mexer com a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, mas lidar com a maneira como as pessoas foram julgadas pelo Supremo Tribunal Federal depois dos atos do 8 de janeiro. Você que está no meio desse movimento político, digamos assim, porque você atua ali, né? Como que você avalia a maneira como esse assunto vem sendo discutido e sobre as costuras que podem aparecer agora com mais esses fatos, com o indiciamento dessas pessoas que ocupavam o governo anterior? Você acredita realmente que tirar o nome de Jair Bolsonaro possa levar a uma condução desse projeto hoje ali no Congresso? Logo quando teve os ataques à bomba, e depois de poucas horas, né, já saiu que era um filiado do PL, nos grupos de WhatsApp da direita, a qual eu faço parte, já veio. Jogaram um balde de água fria. Não havia necessidade de fazer uma loucura dessa. É um absurdo o que fizeram e nenhum deputado concordou, pelo menos nos grupos que eu faço parte, concordou com aquela insanidade. É claro que isso vai atrapalhar o trâmite desse PL da anistia. Agora, não saberia se dizer se, no caso de retirar o nome do Bolsonaro, de talvez outros que estejam envolvidos, se esse PL vai tramitar. É muito difícil a tramitação de um projeto de lei ali. Tem que ter o acordo dos líderes partidários. Será que interessa a todos os líderes partidários ir contra o atual governo? Será que interessa a todos esses líderes partidários ir contra o Supremo Tribunal Federal? Haja vista que já houve declarações de que os ministros são contra essa anistia. O que eu questiono o tempo todo olha, aqui no Brasil nós temos chefe de facção que sai pela porta da frente. Nós temos juízes o juiz que oferece lanche, café e pergunta se está muito calor, se está muito fria a sala e coloca um casaquinho. Enquanto isso, a gente vê uma mulher, uma mãe, que vai lá e passa um batom numa estátua e pega uma pena, no meu ponto de vista, extremamente exagerada. Isso é justiça? Eu acho que a balança aí está pendendo, a balança deveria ser equilibrada, a balança da justiça. Mas parece que está pendendo muito para um lado só. Ô Beraldo, que peso que esses atos eles podem trazer para a movimentação política, no teu ponto de vista, né? Porque a gente acompanha, por exemplo, alguns vice-líderes de partidos que hoje integram o governo, mas que integram daquela maneira menos, digamos assim, aguerrida, né? Que seriam os partidos do Centrão, que entram ali por causa de cargos, mas que, a depender das propostas, não acompanham o governo federal, e enquanto em outras, sim, principalmente aquelas relacionadas à economia. Mas alguns desses vice-líderes embarcando no documento de assinaturas para que essa proposta, o PL da anistia, fosse arquivado. Você acha que o medo de respingar em si, nesses parlamentares, pode fazer com que eles silenciem diante do avanço dessa proposta, ou silenciem a vontade que eles apresentaram lá atrás de que o PL da anistia, naquele momento em que seria de benefício político para eles, avançasse? Sim, a política é uma atividade cujo propósito é construir um mundo, um ambiente, um país, uma cidade, um bairro melhor para todos. Deveria ser um ato de doação. Você doa o seu tempo, a sua experiência, a sua inteligência, o seu preparo para construir um país melhor. Só que a política, em geral, ela é desempenhada por pessoas que atuam de forma extremamente egoísta, pensando no seu próprio interesse, que, se é lícito, é o interesse da reeleição. Como é que eu continuo aqui? Como é que eu vou conseguir os votos para vencer a próxima eleição? E aí, quando se tem um movimento, como nós vimos agora, que tende a enfraquecer um dos lados, essas pessoas que não têm o caráter firme, o posicionamento firme, a coragem de defender
os seus posicionamentos, as suas ideias, aquilo que elas efetivamente acreditam, doa a quem doer, essas pessoas começam a fazer conta, tiram a calculadora do bolso e vão fazer conta. De que lado é melhor eu ficar? Será que Bolsonaro vai continuar sendo esse puxador de voto? Ou é melhor eu já aderir a uma outra corrente e garantir o eleitorado para 2026? E essas pessoas, em relação a esse PL da anistia, que visa trazer uma justiça mais equilibrada a pais e mães de família, idosos, pessoas que deixaram a sua vida para participar de uma manifestação que não tem armas envolvidas e, de repente, essas pessoas estão lá sendo condenadas a 15, 16, 17 anos de cadeia, como lembrou o Palumbo, porque escreveram uma frase numa estátua. Eu não conheço democracia que rompeu com base na escrita de batom numa estátua. Mas no Brasil a gente está inaugurando esse modelo. Então, Cine, sem dúvida alguma, com base na covardia de tantos representantes da população que estão no Congresso Nacional, eu acredito sim que esse PL da anistia vai perder muita força a partir de agora. Palumbo, você já precisou fazer conta? Rapidamente, antes de passar aqui para o Mota. Não, eu acho que eu concordo claramente com o Beraldo. Perdeu muita força. Lá foi o que aconteceu desde a explosão, agora todos esses fatos, ele acabou perdendo a força. Eu acho que é muito difícil esse PL prosperar. Acho bem difícil. Agora, o que eu acho lamentável é como o Beraldo falou, eu também falei, né, uma pessoa que vai lá e escreve numa estátua e pega a quantidade de anos como ela pegou. Né? Isso é um absurdo. Ela deveria responder, no máximo, na minha humilde opinião, pelo crime de dano. Responde pelo crime. Ninguém aqui está falando para a gente motivar a impunidade. Não é nada disso. Mas cada um responde pelos seus atos. Se eu pegar uma caneta, um batom e pintar uma estátua pública, eu vou responder pelo crime de dano. E por isso que eu falei, eu acho que no bloco anterior, as condutas têm que ser minuciosamente declaradas. A polícia tem que falar o que fez cada uma. Passou batom numa estátua. Vai pegar tudo isso de cadeia? Injusto. Arremate, Mota. Esse ponto é muito importante, né? A separação da política da justiça. Eu acho que nós, hoje, ouvimos muitos políticos declarando que são contra esse projeto porque são contra a impunidade. Mas muitos deles estão mentindo, porque a carreira deles é feita de promoção da impunidade. Eles trabalham há décadas para que a lei penal brasileira seja enfraquecida. Subitamente, eles mudam de opinião, mas só em relação a um caso específico. Eu acho absurdo essa história de que o projeto, o PL da anistia, agora não vai mais ser votado, não vai mais ser aprovado por causa daquele evento. Então, um sujeito maluco, desequilibrado, ninguém sabe direito qual é a explicação, comete um ato daquele e aí a conta da decisão daquele sujeito é colocada em um grupo de pessoas que não tem nada a ver com aquilo ali. De onde sai a ligação de uma coisa com a outra? Eu acho um absurdo moral a gente aceitar essa narrativa. E aqui, repare, eu não estou discutindo nem o mérito do projeto, que eu acho que é grande o mérito do projeto, pelas razões que o Beraldo e o Palumbo já explicaram. O que eu estou expondo como absurdo é a ligação entre uma coisa e outra. Então, alguém comete um ato, você relaciona esse ato com um grupo de pessoas que não tem, a princípio, envolvimento nenhum com aquilo ali, coloca tudo no mesmo saco e aí você, com isso, você aborta um projeto que, na minha opinião, é fundamental para que o Brasil saia do beco sem saída onde o colocaram. Aproveitando então que a gente está falando de PL da anistia, que poderia beneficiar Jair Bolsonaro, mas que agora nas costuras que podem se montar, tirariam então o nome dele para seguir em frente em relação às outras pessoas que foram condenadas no 8 de janeiro, o próprio Jair Bolsonaro ele tem reforçado a aliados e seguidores que quer disputar a eleição presidencial de 2026. E ele continua dizendo que a aposta é no Congresso, onde poderia reverter a sua inelegibilidade.
ele nega que tenha tentado um golpe de Estado, que tenha participado de toda essa trama que foi trazida agora pela Polícia Federal. Ô Palumbo, que caminhos teria Jair Bolsonaro para a manutenção desse discurso? Ou seria um discurso político para manutenção mesmo do tamanho dele perante a direita hoje aqui no Brasil? Olha, eu acho que as pessoas têm que ser elegíveis. Sou contra a inelegibilidade. Porque lá nos Estados Unidos, como o Mota já falou isso várias vezes, você pode estar condenado, você pode se candidatar. E quem vai decidir se você vai ser eleito ou não é o povo. Agora, eu acho a situação dele muito difícil mesmo. Eu acho muito difícil, embora deseje isso, que ele se torne elegível. Gostaria muito, mas eu acho muito pouco provável. E você, Beraldo? Sem dúvida alguma, o caminho do ex-presidente não é fácil. Hoje eu vejo o cenário, ele tende muito mais a mantê-lo inelegível, porque a gente precisa lembrar que essa inelegibilidade começou em razão de uma reunião com embaixadores. Então, para mim, uma acusação extremamente frágil, dizer que um presidente da República, no exercício do seu mandato, se reúne com embaixadores, fala as coisas que ele pensa, que ele acha que são adequadas. Essas coisas ditas não têm absolutamente nenhuma consequência concreta. E aí, em razão disso, ele perde os seus direitos políticos. Agora, se a gente olhar a sequência de denúncias e os processos que estão correndo contra ele, me parece claro que a situação tende a piorar, não a melhorar. E aí, só para fazer um registro, a gente ouviu que a preocupação em relação à reunião que houve com os embaixadores era o dano causado à imagem do Brasil. As dúvidas colocadas em relação ao processo eleitoral causaria danos à estabilidade democrática no Brasil. Mas veja, fazer declarações que causam danos à estabilidade democrática, à imagem do Brasil no exterior, não é um monopólio de Jair Bolsonaro. Nós estamos vivendo um tempo onde quase toda semana, e podemos dizer que na última semana tivemos um exemplo muito grande disso, algum representante do alto escalão do governo fala algo que envergonha o Brasil no exterior. Então, realmente, estamos vivendo um período de desequilíbrio e este desequilíbrio está contra Jair Bolsonaro. Ô Mota, e falando desse desequilíbrio que é trazido, então, nas palavras aí, do Beraldo, você acredita que seria o movimento contrário? Ou seja, em vez de reverter a inelegibilidade, a chance de se aumentar a inelegibilidade a partir agora dos novos fatos trazidos pela Polícia Federal seria muito maior? Eu vou fazer um cartaz, Cine, escrito assim: não tenho a mínima ideia para responder as suas perguntas. Acho melhor. Porque eu não tenho a menor ideia. Tá muito cansativo formular pergunta nesses pingos nos is. Você sempre me trazer essa resposta. Eu acho que tem 50% de chance de sim, 50% de chance de não. Joga uma moedinha para cima e para o lado que ela cair. Existem várias análises que estão sendo feitas sobre o momento atual, né? E eu vou falar sobre algumas delas com muito cuidado aqui, mas existe uma corrente que diz que parte do que está acontecendo hoje aqui tem uma motivação no resultado das eleições americanas, né? Que é a expectativa de uma mudança de posição do governo dos Estados Unidos, que inclusive está sofrendo também os seus problemas. A gente viu, não sei se a gente vai comentar no programa hoje, os movimentos que o governo de Joe Biden andou fazendo na Ucrânia, que tiveram repercussões sérias em relação à Rússia. Então o mundo está nesse quase, né, na beira de um ataque de nervos, não é esse o título do filme? Na expectativa do que vai acontecer quando Donald Trump tomar posse. O que vai acontecer quando um dos ministros de Donald Trump for o Elon Musk. O que vai acontecer quando o novo czar, né, o novo xerife das fronteiras dos Estados Unidos tomar posse também. O novo secretário do Departamento de Estado, o homem que cuida dos vistos. Como é que isso tudo vai se encaixar nessa nova cena mundial? A gente tem poucos elementos para responder essas perguntas. A gente viu, por exemplo, o Milley lá com o Trump num evento recentemente. Milley, aliás, esteve aqui no Brasil também. Enfim, a gente juntando essas peças de quebra-cabeça, muita gente fica nervosa. Então, há quem explique esses eventos dos últimos dias aqui no Brasil como resultado, como sendo uma antecipação de movimentos
devido ao que está acontecendo nos Estados Unidos. Agora, eu não sei avaliar se isso tem alguma base, porque eu não faço parte dessa mídia que recebe essas dicas, né, adiantado, que sabe com meses de antecedência que vai acontecer aquilo. E é engraçado, você vê as matérias, é como se fosse um serviço de informação. Segundo fontes, conversas de corredores, a pessoa dá ali, faz a previsão, e aí daqui a 2 semanas, daqui a um mês, acontece exatamente o que ela falou, né? Então, é impressionante isso.